Provavelmente você já ouviu falar da hierarquia de necessidades de Maslow, aquela icônica pirâmide que mapeia a motivação humana, da sobrevivência à autorrealização. Criada pelo psicólogo Abraham Maslow, ela sugere que subimos através de níveis. Primeiro, buscamos comida, água, segurança. Em seguida, amor, pertencimento, estima. E no topo, o objetivo final, nos tornarmos quem realmente somos. Mas aqui está o mistério. Se este caminho é tão claro, por que tão poucos chegam ao topo? Por que tantos ficam presos, não por falta de esforço, mas por um bloqueio mais profundo? E se a pirâmide não for a história completa? E se o próprio Maslow tivesse descoberto algo além dela? Um sexto nível, não sobre se tornar você mesmo, mas sobre se perder. E isso é o que ninguém fala. A pirâmide é real e funciona. Não buscamos amor quando estamos famintos, não corremos atrás de propósito quando estamos inseguros. Maslow não estava errado. Ele estava observando uma verdade. As necessidades humanas se desdobram em camadas. Primeiro, o corpo, depois, o coração, depois, a mente e, finalmente, o eu. A autorrealização, o desejo de se tornar quem você é, de realizar seu potencial, de viver autenticamente. É o sonho da psicologia moderna, da autoajuda, do crescimento pessoal. E, por décadas, tem sido o pico, o destino final, o topo da pirâmide. Mas aqui está o que Maslow percebeu nos seus últimos anos. Ele começou a questionar: e se a necessidade mais elevada não for realizar o eu, mas transcendê-lo? Ele notou algo estranho. As pessoas que ele estudava, os autorrealizados, muitas vezes falavam não de conquistas pessoais, mas de momentos em que o eu desaparecia. Uma mãe completamente absorta em seu filho, um artista perdido na criação, um soldado se sacrificando pelos outros. Nesses momentos não havia eu, apenas conexão, apenas amor, apenas sentido. E Maslow chamou isso de autotranscendência, um sexto nível, não de se tornar, mas de se render, não de construir o eu, mas de dissolvê-lo. E isso, ele disse, pode ser a forma mais verdadeira de realização humana. Porque o mundo moderno adora a autorrealização. Nos dizem: seja você mesmo, encontre seu propósito, realize seus sonhos. E é um bom conselho, mas não é o fim, é um passo. E quando paramos por aí, corremos o risco de transformar o eu em uma prisão, um projeto, uma obsessão. Buscamos autenticidade, mas acabamos mais ansiosos do que nunca. Buscamos sentido, mas encontramos apenas performance. Porque o eu, quando transformado em objetivo, torna-se um fardo. E quanto mais tentamos ser nós mesmos, mais sentimos que estamos falhando. Maslow viu isso acontecer. Ele viu que a cultura da autorrealização poderia se tornar sua própria armadilha, um ciclo narcísico de construção de identidade sem saída. E então ele apontou para além disso, para um lugar onde o eu não é o centro, mas a porta de entrada. A autotranscendência não é uma ideia nova, é antiga. Ela vive no místico que se dissolve no divino, no pai que se esquece de si mesmo por seu filho, no artista que cria não pela fama, mas porque a obra exige isso, no ativista que luta por uma causa maior que seu nome. E Maslow não a inventou, ele a redescobriu, nas pessoas que estudou, nas experiências de pico que elas descreviam, momentos de êxtase, unidade, atemporalidade. Não porque conquistaram algo, mas porque abriram mão de algo, o eu. Ele escreveu: o eu transcendente não é o indivíduo, é a conexão além. E esta é a mudança radical. A autorrealização é sobre se tornar. A autotranscendência é sobre se render. Uma constrói o eu, a outra o liberta. E, paradoxalmente, é nessa libertação que nos sentimos mais vivos,
Porque o eu, quando isolado, é frágil, precisa de validação, teme a morte, deseja sentido. Mas quando se dissolve em algo maior, amor, serviço, criação, natureza, encontra paz. Não porque está realizado, mas porque não é mais o centro. É por isso que tantas pessoas ficam presas no topo da pirâmide. Elas alcançam a autorrealização, têm propósito, sucesso, autenticidade e, no entanto, há um vazio silencioso, uma sensação de que algo está faltando. E o que falta não é mais eu, é menos. É a coragem de sair dele, de parar de perguntar quem sou eu e começar a perguntar o que posso servir, de parar de construir a marca e começar a perder o ego. Porque o mundo moderno transformou a autorrealização em uma performance. Nós curamos nossas vidas para mostrar que nos encontramos. Mas a verdade mais profunda é: o eu nunca foi feito para ser encontrado. Foi feito para ser transcendido. E é aqui que a sociedade falha conosco. Somos ensinados a subir, a alcançar, a ter, a nos tornar, mas ninguém nos ensina a descer, a como deixar ir, a como desaparecer no momento. Estamos cercados por vozes que nos dizem para ser você mesmo, mas ninguém diz: e então, esqueça-se de si mesmo. E assim, permanecemos presos no pico, não na falta, mas na realização que parece oca. Porque o verdadeiro sentido não está em ser, mas em pertencer a algo tão vasto, tão real, que o eu se torna irrelevante. Maslow viu isso nas pessoas que ele chamou de transcendentes, não naquelas que conquistaram mais, mas naquelas que deram mais. Nas que amaram sem condição, nas que serviram sem reconhecimento, nas que criaram sem posse. E em seus olhos havia uma paz que nenhuma conquista poderia trazer. Porque eles não eram mais o herói da história, eles eram o receptáculo. E nessa rendição eles encontraram a liberdade, não porque tinham tudo, mas porque não precisavam mais ter. A identidade deles não era construída no sucesso, mas na conexão. Não em serem vistos, mas em ver. Não em ter, mas em dar. E nessa mudança, Maslow viu o futuro do crescimento humano, não para cima, mas para fora. Não para dentro do eu, mas além dele. Porque o eu, quando expandido em algo maior, não desaparece, ele se transforma. Ele se torna parte de uma história maior que ele mesmo. E nessa história não há mais necessidade de perguntar: eu sou suficiente? Porque a pergunta se dissolve, não porque é respondida, mas porque não importa mais. O sexto nível não é uma teoria, é uma verdade vivida, e você provavelmente já a sentiu. Não em suas conquistas, não em seus sucessos, mas naqueles momentos silenciosos em que o barulho dentro de você parou. Quando você estava ajudando alguém sem pensar em si mesmo. Quando você se perdeu na música, na natureza, em uma conversa que foi mais profunda que as palavras. Nesses momentos, você não estava tentando ser ninguém. Não estava medindo seu valor. Você estava simplesmente lá. E nessa presença, algo mudou. O eu não desapareceu. Ele se expandiu. Tornou-se parte de algo maior. E por um segundo, o peso sumiu. Isso é autotranscendência. Não é uma fuga mística, não é uma negação da realidade, mas um retorno a uma realidade mais profunda, uma onde o sentido não é ganho, mas dado. Onde o amor não é condicional, mas flui. Onde você não é o centro, mas parte do todo. E é por isso que tantas pessoas se sentem perdidas hoje. Não porque lhes falta autoconhecimento, mas porque lhes foi ensinado que o eu é a resposta, quando na verdade é apenas o começo. O eu é necessário, mas não é o fim. E quando paramos por aí, transformamos o crescimento em um ciclo de construir, alcançar, curar, sem saída.
Maslow viu que a verdadeira maturidade não está em se tornar mais autoconsciente, está em saber quando deixar ir, quando parar de perguntar quem sou eu e começar a perguntar o que posso servir. Porque o serviço não é sacrifício, é alinhamento. É o momento em que você percebe que sua vida tem sentido, não pelo que você tem, mas pelo que dá. E esse sentido não pode ser encontrado apenas na introspecção, é encontrado na ação, na conexão, na rendição. Nas milhares de pequenas maneiras que desaparecemos no amor, no trabalho, no cuidado, sem a necessidade de sermos vistos. Isto não é uma rejeição do crescimento pessoal, é a sua conclusão, porque o eu nunca foi feito para ser um fim, foi feito para ser um receptáculo, e quando é usado dessa forma, não para construir, mas para carregar, encontra a paz. Não a paz da realização, mas a paz do pertencimento, de ser parte de algo que vai sobreviver a você. E nesse pertencimento não há mais necessidade de provar nada, porque você não está mais perguntando "eu sou suficiente", você está simplesmente sendo. E esse é o poder silencioso do sexto nível. Ele não grita, não exige, ele simplesmente abre uma porta. E do outro lado não há eu, não há imagem, não há marca, não há performance, apenas presença, apenas amor, apenas sentido. E nesse espaço, pela primeira vez, você está livre. Este canal, Psicologia, existe para este momento. Não para dar respostas, mas para fazer perguntas que importam, para nomear o que é silencioso, para apontar para além do eu, não para apagá-lo, mas para libertá-lo. Se este vídeo mexeu com você, uma lembrança de um momento em que você se esqueceu de si mesmo, quando esteve totalmente presente, quando deu sem pensar, então ele cumpriu seu propósito. Porque esse momento não foi um acidente, foi um vislumbre, um sussurro do sexto nível. E ele ainda está disponível, não na próxima conquista, não no próximo marco, mas no próximo ato de amor, no próximo momento de rendição. Na próxima vez que você parar de perguntar quem sou eu e começar a perguntar o que posso servir. Isto não é um chamado para abandonar a pirâmide, é um chamado para completá-la, para subir não apenas para cima, mas para fora, para perceber que a maior necessidade humana não é se tornar a si mesmo, é se transcender. É desaparecer em algo tão real, tão vasto, que o eu não precisa mais falar. E nesse silêncio você o ouve, o zumbido tranquilo do sentido. Não ganho, não construído, mas dado e recebido. Se você se sente desconectado, se conquistou muito, mas ainda sente um vazio, se está cansado do peso de ser você, este espaço é para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Os próximos vídeos aprofundarão a mente, a alma e as revoluções silenciosas que começam por dentro. Deixe um comentário, apenas uma palavra: rendição, serviço ou eu senti. Compartilhe isso com alguém que está escalando a pirâmide, mas não consegue encontrar paz no topo. Porque às vezes, o único caminho a seguir não é para cima, mas para fora. E quando você olhar para as estrelas esta noite, saiba disso. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está sozinho. Você está simplesmente lembrando como pertencer. E isso é o suficiente. Porque o sexto nível nunca esteve longe. Sempre esteve aqui, no ato de dar, no momento de amar, no silêncio depois do eu. E você nunca foi feito para carregá-lo, você foi feito para vivê-lo.